Boa noite. A graça do Senhor Yeshua seja com todos. Amém. Na madrugada, na manhã, ainda escuro desse dia, 10/8 de 2024, eu sem sono liguei aqui o YouTube e me chamou a atenção um vídeo. E eu notei que eu sou inscrito nesse canal. O vídeo é do senhor William Comenali, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu assisti o vídeo, eu não sou muito adepto eu reconheço, de assistir vídeos, mas quando o vídeo é sobre a palavra de Deus, eu ainda me dedico, porque afinal de contas eu também tenho um canal e eu também faço vídeo. Pela primeira vez, no caso, eu vou fazer um vídeo como que em resposta a um outro vídeo. Pelo que eu entendi, o William é ex-adventista do sétimo dia, e ele no seu canal, um canal de respeito, ele tem para mais de 12 mil inscritos, né? Eu tô aqui com meus 240, mas tá bom. Eu não tô preocupado com isso. Não por fama ou por qualquer outra razão. E eu vi o senhor William comentar sobre um outro vídeo de parece que é um líder evangélico conversando com um líder adventista. Mas a questão é que eu deveria estar cerrando fileiras com o William, porque a seita adventista do sétimo dia é uma seita satânica. Na minha palavra, quem me conhece sabe que para mim o que não é de Deus é satanismo. Isso vale para qualquer coisa. Igreja evangélica A, B ou C, eu não vou estar repetindo o nome. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu cito o nome, eu dou nome, eu dou endereço, tá entendendo? Então, se não segue o evangelho do reino conforme as escrituras, é satanismo. O que é satanismo, Enoque? Satanismo é tudo aquilo que vai de encontro ao que o Eterno ensina, ao que o Eterno manda, ao que o Eterno promete. Resumindo, se é contrário ao que o Eterno, seja no Antigo Testamento, ou seja nas palavras de Yeshua, que é ele, o Eterno próprio, se vai de encontro ao que ele ensina, é satanismo. Porque a definição de satanismo é isso. Satã é a palavra para sedutor no hebraico, diabo opositor. Mas aqui mesclou-se e ficou uma coisa só, e o significado é simples. O que não é de Deus, doutrinariamente, é do diabo, né? Então, sem mais delongas, eu quero começar dizendo ao senhor William que eu espero que vá ver o meu vídeo, porque eu vou pontuar, eu anotei, fiz anotações sobre o que ele diz no vídeo, e aquilo que as escrituras discordam dele, não eu, as escrituras discordam dele, e vou colocar o que a palavra de Deus nos diz e como ela diz. Antes de mais nada, eu quero dizer ao William que eu, apesar de, ainda que inscrito no canal dele, não conheço, mas vou ser respeitoso, vou falar com humildade, né?
que eu posso também, de repente, estar errado em alguma coisa, mas eu vou tentar me pautar pelas Escrituras. O vídeo não será um vídeo pequeno, talvez eu tenha até que fazer mais de um vídeo, mas eu julgo de suma importância, porque tratando da Igreja Adventista, ouve-se muito coisas do tipo: os adventistas sabem muito de Bíblia, os adventistas são profundos conhecedores da Bíblia. E eu fico olhando para a pessoa que diz isso, claro, geralmente pessoas que não têm o menor conhecimento teológico das Escrituras. Muitas das vezes não sabe a diferença entre Antigo Pacto e Novo Pacto. Gente, chama Evangelho de Nova Aliança. Cunhou-se, acostumou-se isso. Mas como eu digo num vídeo que eu fiz anterior, agora há pouco, o período da vida de Yeshua, que também é o período da vida de João Batista, é o período do Tanar, ou seja, é Antigo Testamento. A graça inaugura a nova aliança, Deus inaugura a nova aliança, quando derrama do seu Espírito ali no chamado dia de Pentecostes, na celebração que figura o que acontece no que era prefigurado, né? Desce ali, vem um som de um vento impetuoso e tiveram visões de línguas repartidas, línguas humanas, repartidas, e cada língua pousava sobre e eles falavam em outros idiomas que eles não tinham a menor noção, não tinham domínio, até porque a maioria era gente de região simples, gente pobre. Não era, por exemplo, pessoas que vivia no universo greco-romano, que eram os judeus abastados, pessoas com domínio filosófico e etc. Então, são pessoas assim que fazem rasgos de elogio à Adventista do Sétimo Dia, né? Eu não vou me alongar muito, eu só quero dizer, enfatizar ao William que eu espero que ele comente o que eu vou dizer, né? Eu peguei o vídeo, como era uma live, mas eu já tinha sido feita, então virou vídeo. Eu pude pausar e fiz umas anotações, né? A primeira coisa que eu observei é que ele faz uso de traduções sem critério de observação, principalmente lembrando que Yeshua não falou em grego, que Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, irmão do Senhor e Yeshua, nenhum deles escreveram nada em grego. O Novo Testamento, a Nova Aliança, a Brit Hadashah, foi escrita em hebraico. Agora aí a história, né, que vai chegar a nós por ação de traição de judeus, inimigos do Evangelho, do Reino, inimigos de Yeshua, com a ajuda do Império Romano e posteriormente da Igreja Romana, vai fazer com que chegue até nós a palavra do Eterno em grego, em manuscritos gregos. Então, eu vou começar lendo as anotações que eu fiz e vou seguir olhando. Eu antes quero ler um texto da Palavra de Deus, que está em Romanos, que diz em Romanos 7, 7,
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Eu quero chamar a atenção para essa declaração de Paulo, quando ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Eu acho que eu vou voltar nessa passagem, mas eu começo daí. Primeiro alerta que eu faria ao seu, eu vou ler aqui, eu estou até com o computador com a tela aqui em outro, não no que eu assisti do seu William, que cuidado com as traduções e as versões, tá? De irmão para irmão, né? A gente vai estar conversando de irmão para irmão. No vídeo você fala que você não é pastor, que você não é líder, você é um crente comum. Eu me posiciono dessa mesma maneira. Então eu tenho um jeitão de falar que tem hora que vai parecer que eu estou falando como doutor, como mestre, como quem manda, quem sabe, mas isso é tudo impressão, tá? É o jeito Enoque de falar que pode surgir aí, fluir aí. Bom, a primeira colocação que eu quero fazer é que ele diz que Deus aceitou Abraão e ele foi justificado pela fé, o que eu discordo. A Bíblia discorda, eu discordo, não, a Bíblia discorda. Deus falou com Abraão e Abraão creu no que Deus falou e isso lhe foi imputado por justiça. Nós temos que tomar cuidado com as traduçõezinhas modernas que mudam as expressões antigas. Isso, inclusive, os reformados em séculos anteriores dava muita ênfase nessas doutrinas, a doutrina da expiação, a doutrina da imputação. O que é imputar? É atribuir a alguém uma coisa que ele não é, mas com base no fato de que alguém no futuro vai tomar o lugar dele e ele, portanto, será tratado por excelência como se fosse aquilo. Acho que dá para entender bem. Deus não aceitou Abraão, Deus simplesmente chamou, ele escolheu Abraão. Abraão era eleito de Deus. E Deus falou com Abraão e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, né? A lei em oposição à fé. A lei em oposição à fé, o William, ele diz que a lei não tem nada a ver conosco, os membros do corpo do Mashiach, do corpo de Yeshua, chamado aí de Jesus Cristo, né? E que lei e fé estão em oposição. A palavra de Deus não ensina isso, William. Não ensina isso,
Eu vou aqui, na medida do que eu anotei aqui, eu vou citar os textos bíblicos, aí você assistindo o vídeo, eu vou fazer por onde me esforçar que esse vídeo chegue até o seu conhecimento, e se você achar, se dignar de comentar, de fazer contato comigo, vou até anotar seu telefone, vou abrir um canal de WhatsApp com você, com tudo, tá? Vou fazer isso. A lei em oposição à fé. A lei, me parece que o amigo não faz distinção entre lei cerimonial e lei moral e espiritual. E nós vamos estar vendo isso, que o próprio Senhor, além dos apóstolos, o próprio Senhor, eu falo além dos apóstolos, você até cita uma passagem, quando você fala que Paulo foi aos que eram as colunas da fé e se apresentou como aquele que fora escolhido por Deus para proclamar o seu evangelho, ele diz, o meu evangelho, aos gentios. E Pedro e os outros trabalhavam com a circuncisão. E você destaca que os apóstolos, que eram chamados as colunas, né, pediram a Paulo que não se esquecesse dos pobres. Olha, só aí você já está pegando um ponto da lei que é o coração da graça. Não é mesmo? Nós vamos estar vendo isso aí. Então, a lei em oposição à fé é a lei cerimonial, que Paulo chama de cédula de condenação contra nós, que foi cravada na cruz. Está lá em Colossenses 2,15. Né? Nós vamos seguindo aqui para mim não me atrapalhar, porque eu rascunhei aqui escrevendo, pausando e escrevendo. Então nós vamos entender isso aí. Porque a lei de Deus, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, ela continua valendo e muito pouco observada por aqueles que se dizem, refiro-me à liderança, servos e líderes nas chamadas igrejas, né? Igrejas. Esse meretrício que virou isso aí tudo, né? Que eu mesmo que me convidem, não há como eu fazer mais parte disso. Não há mais. Eu estou aqui como um membro do reino para servir a Yeshua, sentar com uma pessoa, ir até a casa de alguém, proclamar, se reunir, congregar com irmãos, mas independente de religião, de CNPJ, de líder, de pastor, disso tudo que está por aí. Nisso acho que nós estamos até de acordo, pelo que eu me lembro do que você falou. As obras da lei foram inseridas até que viesse o Senhor que nos libertou do aio. Então você menciona, né, em certo momento, que a lei, ela é para os judeus da circuncisão, ela é para aqueles que... Mas só que você, me parece, esquece que essa lei dada aos judeus, né, esse reino, esse pacto de Deus com o povo hebreu, inicialmente, ele é um pacto que não isola o povo hebreu. O objetivo de Deus é que o povo hebreu se tornasse uma nação de pregadores, de um reino e sacerdócio que proclamasse o Deus verdadeiro aos seus vizinhos e ao mundo. Mas nós sabemos que foi tudo o contrário, né? O povo que foi escolhido por Deus fez o contrário, trouxe o paganismo maligno de fora para dentro de Israel. Então, a lei, ela tem a função de cuidar do homem até que viesse o resgatador, até que viesse o Mashiach.
A descrição de Paulo sobre isso nós conhecemos bem, é chamado de tutor de aio, né? É aquele escravo que ficava responsável pelo filho do patrão, pelo filho do senhor, e tratava de ensinar educação para aquele menino, enquanto ele era menor de idade, até que ele chegasse à idade adulta, até que passasse a fase de criança, né? Mas isso não valia só para judeu. Isso valia para os hebreus, vamos falar primeiro em hebreu, né? Vai se tornar judeu depois do cativeiro babilônico, mas acima de tudo para qualquer pessoa, Naamã, por exemplo, me vem logo à mente. Naamã era um homem, era um sírio, leproso, e ele estava muito mal, e era um homem importantíssimo no seu reino. E ele ouviu falar lá do profeta hebreu que curava tudo, e falou com o rei. Rei, dá ordem para ele me curar. Então, não vou entrar em detalhes do texto, porque conhecemos. Mas uma vez Naamã travando contato com o Deus de Israel e o Deus da Torá, o Deus da lei de Deus, ele agora se mostra desejoso em seu coração. O seu coração agora não é mais o templo de Dagon. Era o templo do Deus vivo, do Deus de Eliseu, do Deus de Israel, do Deus de Abraão. Então são exemplos que estão marcado nas Escrituras para nos mostrar que a seletividade de Deus foi na escolha do povo que ele vai preparar para fazer a sua obra e que vai acabar fazendo aos trancos e barrancos, mas será feita, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, até que veio o Senhor, nós estávamos sobre a lei. As Escrituras, elas nos eventos passados do Antigo Testamento e sua relevância para nós na Nova Aliança. Em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos lá. Eu estava com a folha em cima do caderno aqui, já estava até esquecendo de ler o que eu botei no caderno. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 12. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Mashiach, tá? Jesus Cristo doravante e Yeshua HaMashiach, tá? Bebiam de uma mesma pedra espiritual e a pedra era o Mashiach. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, e o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram em um dia 23.000. E não tentemos a Mashiach, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto, verso 11, lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
Olha, eu destaco esse texto, William, porque você diz que nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento e o Antigo Testamento não tem nada a ver conosco. Você enfatiza isso várias vezes, com bastante ênfase. Você começa dizendo, eu acredito no maná. Faço um parênteses aqui, tá? Eu não acredito. Nas coisas de Deus eu creio. Acreditar, eu acredito na NASA, em Einstein, em Deus e na sua palavra, eu creio. E crer não é sinônimo de acreditar, só no dicionário. Mas essa questão não é filológica, é teológica. Mas vamos seguir. Você diz que você crê que houve maná. Mas isso não diz respeito a você. Não diz respeito a nós. Você diz, se colocando como um crente da nova aliança. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, mas nada diz respeito, não tem valor nenhum para nós, não tem serventia nenhuma para nós. A palavra aqui está discordando de você. E nós vamos ver outros textos. É claro que houve uma mudança, houve um fim de uma dispensação e o início de outra. Mas a base do evangelho está no Taná. O evangelho foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro afirma isso. O livro de Apocalipse deixa claro que os juízos de Deus estariam sendo consumados ali, em Apocalipse, cumprindo as profecias dos profetas, fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Então, usando uma linguagem com toda a vênia, eu discordo de você quando você diz que no Antigo Pacto, ou do Antigo Pacto, nada nos diz respeito. Claro que diz. Claro que diz. E você pode pegar até coisas que, olha, por exemplo, eu sou muito rejeitado, fui muito rejeitado por causa da doutrina de dízimo na igreja. O dízimo pertence ao período do Antigo Pacto. Não tem cabimento falar em dízimo, né? Mas, tal como fazem com o dízimo, distorcendo uma coisa que é de Deus e fazendo ela, espero que entenda bem em que sentido eu vou dizer, maligno, não fizeram com a serpente de bronze? O povo pecou contra Deus e Deus enviou umas serpentes abrasadoras, algumas traduções colocam serpente de fogo, e as pessoas eram picadas e morriam, e estava morrendo gente como inseto. E Moisés clamou a Deus. E Deus falou, faz uma serpente de bronze e coloca em uma haste. E todo aquele que olhar para a serpente ficará curado da picada das víboras. Anos depois você vai encontrar um rei tendo que destruir a serpente, porque o povo de Israel pegou aquela serpente que era inicialmente uma coisa de Deus, foi Deus quem mandou fazer, foi ordem de Deus, operou milagre da parte de Deus, mas acabou tendo uma finalidade maligna. Não é o que fazem com o dízimo? Então, se você olhar com mais atenção, nós temos que ver que temos muito a aprender através do que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Pacto, e olha o que está acontecendo com quem se diz povo de Deus nos dias de hoje. Portanto, há relação e perfeita conexão de sequência causal. Há uma sequência causal
E Yeshua vai nascer de uma mulher, de uma virgem, gerado pelo Espírito do Deus, não é pelo Espírito Santo, não, é pelo Espírito do Santo. Ele vai ser da descendência de Davi por linhagem de Maria, da ancestralidade de Maria, de Miriam. Mas olha como é que não tem como você se desvincular. Aos 28 minutos, você fala que a fé a que Paulo se refere em Gálatas 3, 23, eu esqueci de concluir, eu acho que é 25. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Eu estou usando aqui, primariamente, eu estou com duas traduções aqui abertas diante de mim. A Bíblia de Jerusalém, e estou com uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de 1969. Vamos a Gálatas 3, 23. Não vai ser difícil eu concluir o versículo que eu esqueci de concluir ali. Primeiro, nós vamos entender o seguinte. O que é que ele diz em Gálatas 23? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do tutor do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Mashiach e Yeshua, porque todos quanto fostes batizados no Mashiach, vos revestistes do Mashiach. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Então, lembrando uma coisa importante aqui. Algumas palavras, substantivos que são tratados como coisas, sentimentos, termos comuns, na verdade, muitas das vezes são nomes de Deus. Recentemente eu falei sobre Emet. Emet é verdade em hebraico, né? E muitas das vezes o Senhor Yeshua, na sua discussão, o Evangelho de João é repleto disso. Ele se refere a Deus como a verdade. É que pela gramática não pode falar o verdade, né? Outra palavra que também é nome de Deus é fé. Fidelidade. Emuná, no hebraico, que vai dar lugar a expressões como fé, como amém. Ele não diz, eu sou o amém. Ele diz lá a igreja de Apocalipse. Por inferência, são nomes de Deus. O Eterno que se fez carne, por fim advertiu que em Deus, fé não é um sentimento. Nós temos que tomar cuidado com isso. Parece que eu estou pregando para você, né? Eu não estou pregando, estou analisando. Mas algumas coisas eu acrescentei aqui, porque eu percebi nas palavras da pessoa que falava com você, que algumas pessoas, que eu não vou citar o nome, porque eu não posso tomar essa liberdade, né? Eu até anotei aqui o nome das pessoas com quem você estava conversando na live. Mas eu estou falando com você, porque aqui a gente vai conversar, depois você vai responder ou não, não sei, mas eu já citar terceiros é meio complicado. Tem que se tomar cuidado que em Deus, nós, novas criaturas,
A fé não é sentimento. A fé é natureza viva. Fé não é sinônimo de credulidade, como muitas Bíblias adulteradas interpretam hoje em dia. Como eu disse anteriormente, é tema teológico e não filológico. Não é uma questão de você analisar a história da palavra, da semântica do termo, não. Em seguida você faz a seguinte declaração: a fé como um laço que nos une a Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver a hora aqui, 28, 40, estou com 20 e poucos minutos. Porque se for ficar muito longo o vídeo, eu faço 2 vídeos. Mas eu julgo importante eu comentar esses pontos salientes que eu peguei do seu vídeo, porque, sinceramente, eu achei que você cometeu equívocos sérios ali, sabe? 1 Coríntios 2, de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua Hamashia, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e tremor, e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu botei de 1 a 5. Então, eu quero destacar aqui que não é um conceito como laço. Laço é uma coisa muito banal, ficou muito, sei lá, eu com todo respeito, achei vulgar. É muito mais do que isso. A fé é uma operação de Deus que nos ressuscita de mortos, nos faz vivos, né? Nós vamos estar vendo isso. Vê também Hebreus 12, 28, né? São textos que eu contraponho a colocação que você fez. Por isso eu vou fazer essa jornada pelas Escrituras, né? Hebreus 12, 28. Ele diz assim, eu acho que é aqui que diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha, isso nos faz ver que nós vamos estar olhando o que consiste a ação de transformar o homem comum, morto em seus delitos e pecados, mas eleito de Deus, escolhido por Deus, uma vida ressuscitada espiritualmente. E Paulo, ele é bem enfático nisso aí. Ele é bem enfático. Então, a ideia da fragilidade de laço, um enlaçado, um enlace, não. É algo muito profundo, é espiritual. O problema é que nós estamos vivendo um tempo que qualquer um diz que é. As comunidades chamadas igrejas aceitam e fica tudo. Uma observação sobre Gálatas 2, 17 a 20. Vamos lá, vamos em Gálatas, vamos voltar para Gálatas, né? Gálatas é a primeira epístola depois de Coríntios, né? Gálatas 2, 17 a 20. Ah, sim, isso aqui é importante. Durante um comentário seu, você leu essa passagem e eu tenho uma observação a fazer nesse texto, que é uma observação
que fica aberta a discussão, né? Em Gálatas 2, no verso 17, Paulo, na sequência do que vem falando, ele diz: pois se nós, ele está se referindo ao início aqui, é quando ele chamou a atenção de Pedro, você cita isso aí no vídeo, porque Pedro era um dissimulado, né? Quando estava perto do pessoal gentio, ele comia, bebia e conversava com o gentio, e tudo certo, tudo ok. Quando se aproximava o pessoal da parte de Tiago, que era um legalista, é o apóstolo legalista, ele mudava, virava a cara para o gentio, fazia de conta que não conhecia, e Paulo ficou observando aquilo, e a coisa era tão envolvente, porque afinal de contas estamos falando de Pedro, que até Barnabé se deixou levar. E Paulo desceu a lenha nele. E na sequência ele diz assim: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com o Machia. Vivo não mais eu, mas o Machia vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse eu que está implícito aqui no versículo 18. Porque ao longo do discurso, e nós vamos ver em outros textos que vai corroborar com a ideia que eu tenho, ele dá a entender o seguinte: Yeshua, durante sua obra ministerial e sacrifício expiatório, ele derruba o pecado, ou os pecados, começando por anular a transgressão de Adão, que no meu entender não me deve mais nada, porque o Senhor resolveu esse problema lá na tentação e consumou na cruz, né? Consumou na cruz. Então, eu não tenho, o meu problema é com o estado da criação que ficou. Mas Adão não me deve mais nada. Agora, na sequência da explicação ali de Gálatas, que nós vamos ver, ela tem uma ligação direta com Romanos 7. Ele dá a entender o seguinte: o Senhor destruiu o império do pecado. Nós não devemos nada ao pecado, não somos mais escravos do pecado. Nós temos poder de viver em santidade. Agora, todavia, e aí eu já tenho que passar para Romanos 7, eu não escrevi muito eu vou tentar pegar o grosso do que você falou para que você entenda, porque você fez colocações que, tipo, nós não temos nada a ver com o que aconteceu no Antigo Testamento. Se houve codornizes, você não cita codornizes, né? Você cita o maná. Se houve maná, o que aconteceu lá não diz respeito a gente. Claro que diz. Diz, nós vamos ver, nós vamos ler isso. Importa fazer uma cautelosa análise do texto de Gálatas 2, 15 a 20, fazendo o mesmo com Romanos capítulo 7, do 4 a 21. Então, nós vamos aqui em Romanos 7, né? Romanos 7, do 4 ao 21. Diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Machia, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Aqui começa
a relação direto com o eu do verso 18 de Gálatas 2. Porque quem derruba, quem demole o pecado, quem desfaz o poder do pecado, se aproveitando da fraqueza da carne, que através da fraqueza da carne adoece a lei, né? Que a lei não é errada. A lei não foi abolida. A lei moral, a lei de Deus que nos faz imagem e semelhança dele na nossa conduta como varões, como homens, respeitando as nossas esposas, respeitando as autoridades, agindo honestamente. Essa lei não foi abolida. O que foi abolida foi o sacrifício, o dízimo, a oferta do grão, a oferta do vinho, o jejum obrigatório, essas questões cerimoniais. E com isso, ele traz a nós a vida que nos faz forte contra o pecado. Não obstante, nós vamos ver, haja a luta da carne contra o espírito. Então, aqui ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro. De que outro Paulo está falando? Que quando Yeshua vai à cruz, ele sobe carregando o pecado de todos os eleitos. O pecado de todos aqueles por quem ele morreu. Que você, me parece, pelo menos se pronuncia como universalista, né? E Yeshua morreu pelo pecado da humanidade toda, do planeta, do mundo todo. A Bíblia não ensina isso, William, em lugar nenhum. Agora, aí é caso para estudos mais detido, mais dedicado. É coisa até de corpo presente, porque a distância vai ser vídeos e vídeos ou reuniões e reuniões. Ele fala de o Mashiach, que é o mesmo, mas que vai carregado de pecado, mas que quando ressuscita ele diz que é outro, porque ele está sem pecado. Tanto que quando ele se apresenta na madrugada de domingo, na manhã de domingo, a Maria Madalena, que ele se identifica, ela tenta, ele fala, não toca em mim, que eu ainda não fui ao Pai. Toda a pureza do homem que está nos céus, e ele é o reflexo daquele que está no céu, Adão Cadmon, está ali agora com ele. E ele vai primeiro à presença do Pai, depois vai retornar. Aí sim, aí ele vai aparecer aos discípulos, vai mandar Tomé tocar nele, você não seja incrédulo, seja crente. Ele diz aqui, para sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não na velhice da letra. Eu tenho que ler até onde? Deixa eu ver aqui, que senão eu leio demais. Romanos 7, eu estou em Romanos 7, até o 21. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, já lemos esse texto, né? Portanto, sem a lei, o pecado estava morto. Morto no sentido porque ele não podia ser executado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou
e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, veja que Paulo está falando. Ele fala em lei e lei. A lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Recomendo que leia o capítulo todo e não deixe de ler o capítulo 8, que ele aí vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há, porque temos um advogado junto ao Pai intercedendo por nós, dizendo, olha, eles são ressuscitados, eles estão vivificados em espírito, mas estão habitando um corpo que está sob a influência de tudo que é ruim que está lá embaixo, principados e potestades. Tudo que nós temos falado até agora tem nos levado a conclusões, William, já que eu estou fazendo esse vídeo em resposta ao seu vídeo, né? Me parece que contradiz o que você colocou, né? Na maneira como você colocou. Em Colossenses 2, capítulo 2, Efésios, Colossenses 2, do 10 ao 23. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo, da carne, a circuncisão do Machia. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, até o 23, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Machia. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Machia, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças como se estivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Bom, eu vou ler até aqui só, tá bom?
até o 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O versículo principal aqui, que eu quero destacar aqui, em Colossenses, é o versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, de a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, tem uma relação. Havia uma relação da lei. A lei nos condenava, a lei nos apontava, e dizia, você não tem herança eterna, porque você está morto nos seus delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, ele vai usar essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, né? Esse mesmo pensamento, ele diz lá em Efésios, eu já estou, depois daqui, caminhando para o fim, ficou longo o vídeo, né? Do 12 ao 16, ele diz assim, que naquele tempo estavas sem o Mashiach, separado da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Mashiach e Yeshua, vós que antes estava longe, já pelo sangue do Mashiach chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, veja bem, aqui nós temos um texto importante. Primeiro, que ao contrário do que você afirma no vídeo, nos liga ao pacto antigo e nos deixando, de certa forma, dependente do que estava prometido lá. E segundo, a lei que é abolida, aqui está descrito de forma bem clara. A lei de cerimônias, de ordenanças e mandamentos. Mas isso não significa que toda a lei foi abolida, né? Em Colossenses, então, como que a lei não nos diz respeito? Claro que a lei, William, nos diz respeito. A lei de Deus nos diz respeito. Você afirma enfaticamente várias vezes que nós não temos nada a ver com a lei de Deus, que nós vivemos na graça, que a lei é para o povo hebreu, que a lei é para o povo judeu, que eles têm que obedecer. Não, está errado, você está equivocado. Ou então eu entendi mal a sua afirmação, aí eu vou esperar um retorno seu. Colossenses 3, de 1 a 8. Colossenses 3 diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, com o Mashiach, né? Buscai as coisas que são de cima, onde o Mashiach está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Mashiach em Deus. Quando o Mashiach, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, olha aí, olha a lei aí, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Eu vou ter que ler até quando? Para mim não ler além do que até o 8. Filho da desobediência. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Muito bem. Na lei consta o que fazer para tornar-se herdeiros de Deus. Mas como um morto
vai fazer o que só pode ser feito pelo vivo. Morto não faz nada. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então você vê que essa questão, nós estamos aqui trabalhando rápido, falando rápido, mas perceba que há coesão e correlação de passagens que nos mostram o efeito do pecado fortalecido pela presença da lei e que, portanto, precisávamos de um redentor, de um salvador, e que isso fica bem claro, A lei nos diz, não diz? Vamos ver se ela não nos diz. Vamos ver. Em Lucas capítulo 10, e aí já estamos acabando, Lucas capítulo 10, em Lucas capítulo 10 é o jovem, né, que foi a Yeshua, Lucas 10, 25, Lucas 10, 25. Eu vou ler só do 25 ao 27, com um comentário no 27. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como interpretas? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Aí o resto do texto você conhece, que vai entrar, Jesus vai falar sobre a questão conhecida como bom samaritano. Mas olha, e respondendo ele, disse, ele citou o coração da lei, que continua sendo o coração da graça. Se isso aqui não existe na vida de uma pessoa que se diz crente, que se diz salvo, é um mentiroso. E como não há correlação entre o Antigo Testamento e o Novo, e como nós não temos nada a olhar para o Antigo Testamento, e como assim nós não temos nada a ver? Agora, a questão é, quem é que consegue fazer isso aqui não sendo ressuscitado espiritualmente, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2? Ninguém. Ninguém. A outra está logo mais adiante. Eu inverti, esse que é o jovem, né? Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Yeshua ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Observe a armadilha, no bom sentido, que o Senhor, ele faz o contrário do que fez com o escriba, né? Com o escriba lá no capítulo 10. Ele deixou de fora a questão da grana, da avareza. Ele foi em pontos que para muitas pessoas em Israel eram como que periféricos no núcleo da lei, em que um judeu observava e se sentiam, e ainda se sentem, herdeiros de Deus, por serem descendência de Abraão, como você bem frisa no seu vídeo. Mas aí o Senhor foi lá e pegou ele, quando ele diz: eu tenho feito tudo que está no coração da lei. Aí Yeshua falou assim: tem não, falta uma coisinha. Pega a tua riqueza, pega
essa gama de propriedade que você tem, vende, ajuda os pobres e você vai ter um tesouro no céu. E vem me seguir, vem ser o pescador de homens, aí é eu que estou colocando, né? Ainda sobre a lei do eterno, finalizando, o salmista no Salmo 19, ele diz a lei do Senhor é perfeita. Esse salmo é muito maravilhoso. Esse salmo, eu não vou fazer 2 vídeos não, tá? Eu vou acabar nesse mesmo. Esse salmo é muito maravilhoso. Salmo 19. Salmo 19 diz assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu espero que eu não tenha pausado o vídeo. Não sei se eu pausei o vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não pausei não. Meu filho tá ligando. Eu desliguei o WhatsApp, não sei o que está acontecendo isso. Muito bom, vamos lá. Apesar dessa interferência, nós estamos no finalzinho. No Salmo 19, verso 7 a 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, William, com os extremos. Aqueles que vivemos na graça, pode tudo, e temos que tomar cuidado com o outro extremo. Eu não tenho que olhar a lei, Eu me lembro que há um tempo atrás havia discussão entre 2 líderes aí na televisão. Um se dizia calvinista e o outro pentecostal. E um enfatizava muito que eram os crentes são legalistas, e vivem preso à lei. Mas depois eu me perguntei, ele cobra dízimo? Cobrava dízimo, né? Cobrava dízimo. E por último, Mateus 15. Aí eu vou fazer minhas considerações finais. Mateus 15, de 1 a 6. Mateus 15, de 1 a 6. Então chegaram ao pé de Jesus, né, Yeshua, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, ao Eterno, o que poderias esperar de mim, aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas,
bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o texto segue. Então, eu fiz esse vídeo na minha intenção, William, advertir você. Eu não quero aqui parecer que estou dando uma de mestre, nem de professor. Sou um crente, não tenho faculdade de teologia, não tenho nem seminário, né? Mas você fez algumas afirmações que me parece, ao que lemos aqui nas Escrituras, que não pertinem à doutrina da graça. A doutrina da graça não significa que nós, como algumas seitas que têm surgido, que diz que não usa mais o Antigo Testamento. Eles compram um Novo Testamento que vem separado agora e só usam o Novo Testamento. Isso está errado. O Antigo Testamento contém muita profecia e é a palavra de Deus e tem muito ensinamento para nós, como nós vimos em Paulo, como nós vimos em Paulo, nas suas diversas epístolas, como nós vimos aqui no Senhor Yeshua, ele mostrando, né? É um tempo ainda pertencente ao antigo pacto, né? Chamada de narrativas do Evangelho, as narrativas do Evangelho. Mas nós temos que tomar muito cuidado com afirmações que, querendo mostrar, advertir, prevenir pessoas que estão sendo de fato enganadas, e você está trabalhando nisso e isso é louvável, a gente não cometer erros ultrapassando a linha e indo para outro extremo. Tem uma passagem que eu deixei de ler, em que fala, ou eu li, em que fala que as coisas que foram escritas, que aconteceram, eu acho que é Coríntios, coisas que foram escritas como exemplo para nós. É muito importante eu ainda citar essa passagem. Eu não sei por que eu esqueci de colocá-la aqui. Ou eu já falei, desse é 1 Coríntios, onde Paulo fala: não sejais prevaricadores como eles foram, né? Não tentemos a Deus como eles tentaram. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 2. Não foi esse aqui não. Mas ele fala isso. E eu li e esqueci de anotar. Mas é uma passagem importante, aonde o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto, para que eles não incorram nos mesmos erros que os hebreus incorreram na sua temporada no deserto, e por causa disso ficaram prostrados lá no deserto. E ele arremata dizendo: estas coisas estão registradas para nosso exemplo. Então, você dizer que o Antigo Testamento não tem nada para o que devamos olhar, não há nada para o que devamos
refletir, assim eu entendi, que tudo aquilo é passado e pertine aos judeus e não ao povo da nova aliança, você está saindo de um extremo e indo para outro. Então eu deixo aqui esse meu longo vídeo, que eu espero que você assista e me corrija se eu estiver errado, se eu tiver entendido errado, ou se você entender que eu estou errado nas colocações que eu fiz, porque é para isso que nós trabalhamos, né? Para ajudar, para dialogar e para se aperfeiçoar mutuamente, trocando ideias e comparando as escrituras com as escrituras. Peço desculpas aí pelos inconvenientes e um grande shalom.